Saúde a todos com a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Sou o presbítero Emerson e estou fazendo mais um vídeo aqui da portaria do trabalho da empresa para falar algo para os irmãos, não só para os irmãos, mas para aqueles que conhecem a palavra de Deus. E estava meditando no versículo da palavra que fala assim, que Deus é onisciente, onipresente, que tudo e todos estão aos olhos de Deus e nada escapa dos olhos de Deus. E pensando quantas e quantas coisas horríveis, coisas boas que o Senhor contempla, que é que nada foge, nada é oculto aos olhos do Senhor. A palavra de Deus fala que as trevas é como o dia, né? Então nada. Então o Senhor contempla tantas coisas, todo instante, a cada minuto, a cada milésimo de tempo, o Senhor contempla o sofrimento do servo de Deus, dos filhos dele, da humanidade que ele criou, do ser humano. E eu quero trazer agora para a questão do povo de Deus, nós que nos alistamos desse exército celestial para fazer a vontade de Deus. E muitas das vezes somos covardes, muitas das vezes não honramos a farda, vamos dizer assim, vamos colocar dessa forma imaginária, a farda que recebemos do alistamento que fizemos no exército celestiais. A partir do momento que fazemos aliança com Deus, que de uma forma mais clara para quem estiver assistindo entender, que fazemos um concerto com Deus, que falamos, Senhor, eu vou entrar nessa guerra, eu vou entrar nesse exército, eu vou pregar, eu vou evangelizar, vou levar a palavra. A partir do momento que fizemos isso, nós somos alistados. Nosso nome é escrito no livro da vida. Então aí nós temos uma obrigação, temos um dever de fazer a vontade de Deus. E eu fiquei pensando, quantas coisas os olhos de Deus contemplam, quantas coisas os olhos de Deus vê, o Senhor ouve, o Senhor sente. Pessoas que sofrem, pessoas que estão presas na droga, na bebida, na prostituição, na enfermidade. Então, isso é o que? Os olhos de Deus. E o maior poder que encontramos na palavra é o amor de Deus. O maior poder é o amor de Deus. Nós encontramos na palavra. E Deus enviou o seu Filho, Jesus, que deu a sua vida, que se despiu da santidade, do poder, e se vestiu, se fez homem, para sentir, para passar, para sofrer, para provar, para ser humilhado, para ser testado. E o Senhor Jesus veio à terra para isso. Então aqui foi formado um exército de Deus na terra, para que possamos lutar em batalhas espirituais, no mundo espiritual, na dimensão espiritual. Pois o que acontece na dimensão, na terra, falar assim, na área da terra, reflete no espiritual, reflete na dimensão espiritual. Então, é um exército que o Senhor formou na terra para poder batalhar. Esse exército foi levantado para combater o inferno na terra. Então, e perdemos tempo. Nós, servos de Deus, vamos falar de nós. Não vamos falar de outra religião, vamos falar de nós mesmos, que nós estamos dentro. Nós temos que falar do que nós estamos dentro, que nós vemos. Ninguém é melhor que ninguém. Nós tentamos fazer o máximo. Tentamos fazer o máximo, desviar do mal, da aparência do mesmo, vigiar nós primeiramente no que fazemos. Hoje nós entendemos que tem coisas que nós fizemos no passado, nós não fazia, nós não deveria ter feito o que fez. Opa, voltei pessoal. Quando chegou alguém aqui na portaria, eu tenho que parar para atender o pessoal. E então eu parei numa parte e falo assim, que se eu soubesse, se tivesse a luz que a gente tem hoje, nós não faria o que a gente fez no passado, o que a gente fez, o que ficou para trás. Mas a palavra diz que passou, né? Não deixar para trás.
e vamos viver, vamos olhar para frente, vamos olhar para Cristo. Né? E de uma forma que eu estava falando, a questão da colocação. Nós temos que nos levantar para combater o inferno aqui na terra. Né? Nós recebemos armas espirituais, recebemos armaduras celestiais de Deus na terra. Né? Então o Senhor nos deu armas celestiais, espada, palavra, capacete, escudo da fé, para poder nos defender dos dardos inflamáveis, né? Das setas malignas. Então Deus levantou homens cristãos na terra para lutar. Homens, quando digo homem, digo mulher. Homens cristãos na terra para lutar. E recebemos a armadura, recebemos armas, mas não lutamos. Não estamos levantando, não estamos evangelizando, não estamos buscando, não estamos fazendo o que o nosso general de guerra, nosso capitão, mandou a gente fazer. Não estamos fazendo. Mas onde é que tem isso, irmão? Na palavra. Na palavra tem ama ao próximo como a si mesmo. Então o que nós temos que fazer é amar o próximo. E muitas das vezes nós tentamos até salvar, levar a palavra para alguns mais próximos que nossos familiares. E muitas das vezes não conseguimos. Né? E não evangelizamos. E muitas das vezes queremos e pedimos, assim, eu quero, me dá isso, me dá aquilo. Mas não levantamos, não guerreamos. Ah, irmão, não sei evangelizar, eu tenho vergonha de bater na porta e evangelizar uma pessoa. Leva um panfleto, entrega. Decora um versículo, um capítulo. E diz que o Senhor ama aquela pessoa, quer salvar a alma dela. Não é fácil. Nós aprendemos tanta coisa no mundo, aprendemos a cantar a música do mundo, a dançar. Né? Aprendemos tanta coisa que é difícil aprender, nós achamos fácil. Mas a partir do momento que chegamos a conhecer a palavra de Deus, não é todos, é alguns, a conhecer a palavra de Deus, achamos difícil servir a Deus, né? Achamos complicado. Né? E há lugar por aí mais complicado do que a esse que vivemos. Há países aí, a África e outros países, não vou citar nome aqui, que se você for pesquisar, se você for olhar mesmo, se você for buscar no profundo, se aprofundar em documentários, né, você vê depoimento de pessoas que foram lá, e diz que em valas, em esgoto, que era para correr esgoto, corre sangue de criança que oferecido. Satanistas oferecem sangue de criança, crianças que somem, crianças que desaparecem. Eles atropelam as crianças na rua, colocam dentro do carro como animal e vão oferecer sacrifício. Né? Fazer sacrifício. E elas desaparecem. E serve de sacrifício para serviço satânico, trabalho contra a pessoa, né? Para matar o outro. E a gente vê que muitas das vezes o bruxo, o feiticeiro, tem mais fé do que muitos crentes, que muitos servos de Deus. Tem aquele servo de Deus que é fervoroso, é de Deus, busca, tem fé, mas tem muitos que muitas vezes se abatem por coisa pequena. Às vezes ele quis um objeto pequeno, não conseguiu, ele já se ira, já disse que não vai servir mais a Deus, que não quer mais fazer a vontade de Deus, que vai sair da igreja, que vai por coisa pequena. Né? Então, a gente vê nesse lugar que tem criança, eu vi que tem crianças que, eu vi no documentário, e tem crianças que pela fome fica caído na calçada e os pais não tem o que fazer, e o urubu, como a gente chama aqui de urubu, o corpo, chega, começa a morder aquela criança, começa a furar ela, e ela começa a morrer ali na calçada, vai morrendo devagarinho, vai perdendo sangue, e os urubu vai comendo a carne, os ratos, aqueles ratos grandes, vai comendo a criança viva ali. E é isso, a fome. Mas o que isso tem a ver, irmão, com a fome lá e aqui? Tem a ver que o que acontece lá, o que nós estamos vendo aí, nós estamos vendo o mundo andando, não vai demorar muito tempo para isso acontecer. E nós não conseguimos lutar, evangelizar, levar a palavra para libertar, uma coisa espiritual, para libertar. Pois estamos ocupados com coisas pequenas, coisas vãs, né? E Deus amou o mundo e enviou o Filho dele
para morrer por nós. Né? E nós sentamos e ficamos à vontade da igreja, nós não levanta, nós não sai para buscar as almas que estão lá fora, nem nossos familiares. Né? E o Senhor nos deu autoridade para isso. O Senhor nos deu autoridade de uma palavra. E cadê a autoridade? Nós não expulsa, nós não cura. E Deus colocou. Deus deu autoridade. Deus fez, o Senhor Jesus veio e nos ensinou. O Senhor Jesus colocou a mão, o Senhor Jesus curou, o Senhor usou o barro, usou a saliva e curou e disse aqui, estou indo para o reino, estou indo para o céu, preparar lugar, mas faça o que eu fiz. Em meu nome, faça o que eu fiz. Expulse o meu nome, expulsai em meu nome os demônios, curar as enfermidades em meu nome. Poucos fazem. E os que fazem, quando estão na igreja, ainda tem alguns líderes que perseguem. Tem líder que se vê um irmão colocando a mão no outro e o outro dizer que foi curado. Tem líder que se levanta contra aquilo ali, porque ele também quer curar. Ele não sabe ter humildade, sabe ser humilde e dizer, ó, vamos orar a Deus, vamos impartir, vou falar uma palavra mais fácil. Vamos compartilhar comigo esse dom que Deus deu, vamos orar para o Senhor compartilhar comigo esse dom. Estou falando de uma palavra mais clara para todo mundo que assistiu o vídeo entender. Vamos compartilhar esse dom comigo, para mim também pôr a mão e orar. E orar no enfermo, expulsar o demônio. Não, ele quer travar, quer prender, quer expulsar da igreja. Alguns líderes, alguns. Mas tem outros não. Tem outros que ficam felizes por ter aquele ali que está dentro da obra, está fazendo o mover. As pessoas estão vindo na igreja, estão sendo curadas, estão sendo libertas, né? E a igreja fica bem conhecida. As pessoas querem ir para lá, querem receber cura, querem ouvir a palavra, libertação. Porque só os louvorzinhos, 5 louvorzinhos, uma palavrinha ali. A palavra tem poder, tem, mas o Senhor não veio só com palavras. O Senhor não andou só falando de longe, o Senhor subiu no monte e ficou lá só falando e subiu para o céu. Ele veio, colocou a mão nas pessoas, curou, né? E mostrou como fazer, ele deixou autoridade, né, para a gente fazer. E a gente vê que no mundo, na área oculta, nos bruxos, feiticeiros, esse tipo de pessoas, eles, de início, quando querem colocar alguém, consagrar alguém para eles, no ventre da mãe eles consagram. No ventre da mãe, antes da criança nascer. Eles consagram no ventre da mãe. Vai lá e diz, olha mãe, esse menino aqui é consagrado, como é da família ali dentro. Ele vai dar continuidade ao meu legado. Então, na barriga ali, ele já fala as palavras dele e diz, olha, isso aqui vai ser meu seguidor, vai me seguir, vai ser aquele que vai dar continuidade à minha obra que eu faço, à bruxaria que eu faço. E ali a mãe tem um regime de comer, nem toda roupa a mãe vai vestir, nem toda comida vai comer, nem toda bebida vai beber, nem toda música ela vai ouvir. Isso a criança está dentro da barriga da mãe, do ventre. E quando ele nascer, que ele for crescendo, ele vai comer, beber, vestir, ouvir, e algumas amizades que o bruxo, o curandeiro deixar. E aí aquela criança cresce no temor e reverência ao inimigo. E nós, o que a gente faz? É nós. Eu digo nós, eu, é todo mundo. Né? É um culto frio, um culto mecânico. Mas não se posiciona. Né? Nós só nos alistamos ali. Estamos sentados ouvindo uma palavra e só isso. E nossas crianças, como eu estava falando, nossas crianças, a gente empurra um celular, empurra um tablet nas redes sociais. Dá para ele brincar ali. Esse dia eu estava vendo no Instagram, vocês podem ver também aí, tem lá a criança dormindo e mesmo com os olhos fechados, mexendo, como se estivesse passando a mão no tablet, no celular, dormindo. Né? E nós empurramos a criança para isso. E a criança ela entra na igreja e fica de todo jeito, e se comporta de todo jeito. É um Deus que ele vai temer? Não vai temer. Por quê? Não vê no pai e na mãe o temor de Deus. Né? O pai e a mãe não mostram que tem aquele temor por Deus. Né? Então os olhos de Deus vê isso todo dia. Né? Os cristãos que brigam, que invejam, né? Entre eles, criam contenda.
Ele se levantar e dizer, ó, minha irmã, vamos levantar, vamos ali, vamos fazer isso, vamos visitar uma pessoa, vamos nos hospitais, vamos nos presídios, vamos visitar, vamos fazer, não, aí fica. Comprou esse sapato aonde? Comprou essa roupa aonde? Você viu aquela irmã, você viu o cabelo daquela irmã, você viu isso. Tem irmão que não gosta de ouvir isso, eles são obrigados a ouvir, quer ouvir, não ouve, né? Tem lançado esse vídeo aí, não ouve. E fica nisso. Aí nem ele cresce, nem deixa o outro crescer, porque fica gerando, né? Lançando palavra de maldição. Eu vi até uma pessoa falando que tinha crente indo para o monte enterrar a foto de outro crente de cabeça para baixo na terra. Eu vi a pessoa falando isso. Então o que acontece? Eu duvido mais nada. Eu não duvido. A pessoa pode me falar o que for. Eu acredito que aquilo ali aconteça, esteja acontecendo ou vai acontecer. É mais importante nós ter nosso foco direcionado para Cristo, né? É nós direcionar o nosso foco em Cristo. E o tempo passa, o tempo avança, e se nós não tomar um posicionamento, se nós não mudar, uma mudança de dentro para fora, o tempo passa e nós perdemos tempo, o tempo é sangue. No mundo espiritual, o tempo é sangue. Assim como o dinheiro é sangue. O feiticeiro, ele cobra, o bruxo, ele cobra, o espiritismo, ele cobra, quem lê a mão cobra, e tem até crente que cobra para fazer alguma coisa para a gente. Então, tempo é dinheiro. Tem pessoas que dizem, eu estava na empresa tal, saí, eu dei meu sangue pelaquela empresa. Quer dizer, sangue, você deu meu tempo pelaquela empresa. Vesti a camisa. Então, tempo é dinheiro, né? Então, eu vi uma propaganda também da Netflix, que uma mulher na televisão falando com um cara fumando, disse, ele pergunta, cadê você? Diz o nome lá, que eu esqueci o nome. E ela disse, estou aqui, fulano. E ele achando que aquilo ali ia acontecer, que eles iam matar uma pessoa para tirar o sangue, algo assim. E aquele cara é tipo um detetive, buscando essa entidade maligna. E ele disse, pra gente o que importa hoje é tempo e atenção. Ele diz, é melhor que sangue de cordeiro. Você já viu esse vídeo no Instagram, no Face? Então ele está falando ali o quê? Que se nós parar tempo só aqui, Face, Instagram, YouTube, tal, só nas redes sociais, nós deixamos de ler a palavra. Nós deixamos de meditar na palavra. Ela diz, medite minha palavra dia e noite. Nós deixamos de meditar. Então o que é que nós vemos? A nossa vida, nosso tempo passando, nossa vida espiritual se afundando, e nós cada vez mais se divertindo, só ali, ó, e o tempo passando. O inimigo diz, bom, eu não vou colocar, esse aqui não precisa nem colocar enfermidade nem nada, já perde tempo, que tem uns que não me colocam enfermidade, atribulamento, né? Joga dados inflamados na mente, para a pessoa ficar pensando besteira, que vai se matar, que nada vai dar certo, que Deus não é mais com ele, que Deus não é mais na vida dele. E isso tudo é obra do inimigo, né? O inimigo é o pai da mentira. Então, nós ficamos se entretendo com aquilo, o tempo vai passando. E aí nós não adoramos a Deus, não tiramos uma hora para adorar, nós tiramos 2 horas para adorar. E tanto que o Senhor estava no monte orando, quando desceu, os discípulos estavam dormindo, disse, você não consegue ficar 1 hora. Então, em 1 hora, a maioria, estou dizendo de todo mundo, a maioria dos crentes não consegue tirar 1 hora. O servo de Deus não consegue tirar 1 hora, né? E o que nós temos que fazer é isso, é tirar 1 hora. Isso que eu estou falando é comigo, é com todos, em geral. É a visão que eu estou tendo, é meu ponto de vista, né? E é algo que nós temos que mudar, nós temos que transformar. Essa transformação vem dentro de mim e de você. Nós temos que fazer isso, né? E nesse tempo, o tempo está passando, a hora está passando, né? E como eu falei para vocês, sangue é tempo, é sangue no mundo espiritual. Quem vai fazer feitiço a matar o outro leva um dinheiro. Eu faço feitiço por 2.000, 3.000, uma bruxaria, alguma coisa, por 5.000, 6.000. E o bruxo ele faz, né? E ele faz e oferece lá o sangue, ou seja lá o que for, para aquela entidade, e ele sabe o que vai acontecer. Então ele usa a fé dele, né? Não está usando para o bem, mas usa a fé dele. E funciona. Quem te vê de crente é oprimido, opressa dentro da igreja. Quem te vê de servo de Deus aí,
andando de cabeça baixa. Vai na igreja, aquele momentinho ali, tal, pau, pula, gira, roda, fala em língua e depois. Quando sai fora da porta da igreja, a tristeza. Então é coisa que nós temos que buscar. Isso também não é culpa do líder, né? A salvação individual, ele está ali para orientar. Ele orienta as pessoas, mas só que muitos não querem receber, né? Muitos não querem ser orientados. E também tem muitos líderes que não orientam nem ele mesmo, nem para ele mesmo. Né? Então isso é algo que eu falo é geral, liga com todo mundo. Então nós temos que buscar individualmente a salvação do nossa alma. Buscar de Deus, né? Meditar na palavra, né? E ser fiel ao Senhor, né? E servir a Ele. E vestir a armadura, pegar nossa espada, nosso escudo, capacete e entrar na guerra. Levando a palavra, evangelizando, convidando as pessoas para a igreja. Quem transforma as pessoas é o Espírito Santo. Mas a nossa missão é convidar, é chamar, é mostrar. Né? O crer vem pelo ouvir. E o Senhor deu para mim, deu para você, deu para muitos servos de Deus, né? Dons de pregar, outros de levar a palavra, outros de fazer uma obra de caridade, ou coisa assim dentro da obra de Deus. Tem muita área, muita área a ser feita na obra de Deus que falta, né? E nós temos que dedicar mais à obra de Deus. Se você está na sua igreja, você está ali na sua igreja, nós temos que nos dedicar na obra de Deus. A palavra de Deus diz: maldito é o homem que faz a obra relaxadamente. Né? Então nós temos que fazer a obra de Deus com esforço, dedicação, com carinho. Porque quando você faz a obra, quando você trabalha, você faz uma limpeza, você compra uma coisa, Deus coloca você para você comprar umas cadeiras, um som e tal. Você está fazendo para a obra, tá, mas está fazendo para Deus também. Que nem tudo é pão. Tem coisa que é semente. Tem coisa que você faz é semente. Você compra um exemplo. Você compra uma cadeira, aqui. Compra uma cadeira para colocar aqui, as pessoas vêm, os visitantes vêm, sentam. Está sendo usado na igreja ali, ali é a semente. Se você lançou como semente, você deu como semente do seu coração, que a palavra de Deus diz que fala que o que lança semente, ele colhe fruto. Né? Semente é fruto. O fruto que você vai colher no futuro, amém? Agradeço a Deus, primeiramente, aos irmãos, né? Por mais uma vez, tá se expressando com os irmãos, compartilhando, né? Nesse vídeo, tá? Saúde a todos, com a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus vai abençoar grandemente a vida de todos vocês, amém? Fica na paz.